Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5 e o versículo de número 6. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eles eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vamos ler o verso 7 também. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Podeis tomar assento nessa noite. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, o que eu queria meditar hoje com a igreja é sobre uma parte do estudo que eu ainda estou preparando para os irmãos poderem meditar nos grupos familiares. Eu estou preparando um estudo sobre personagens bíblicos, sobre a história de alguns personagens bíblicos e as verdades espirituais que nós podemos aprender de cada um deles. E o que eu vou trazer hoje aqui é uma pequena parte daquilo que nós estamos preparando, meditando e selecionando para depois a igreja compartilhar nos grupos familiares. E essa primeira grande verdade desse casal foi assim uma das coisas que mais me marcaram o coração quando eu meditava na palavra do Senhor. Porque é um tipo de comportamento completamente diferente do que hoje é apresentado. Então, a verdade que nós queremos meditar na mensagem dessa noite é o seguinte: Zacarias e Isabel são um casal irrepreensível, diz a palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas diz aqui: eles eram andando sem repreensão, quer dizer, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Meus irmãos, a verdade que eu quero trazer nessa noite é o seguinte: que nós podemos ser justos, sermos obedientes e ainda assim não sermos ouvidos. A palavra mostra um exemplo de um casal que se encaixava nessa situação. Eles eram justos, eles eram obedientes, mas eles não eram ouvidos por Deus. E talvez, irmãos, aquilo que nós vamos meditar nessa noite sobre esse casal possa ser uma verdade que talvez se encaixe com as nossas vidas. Que talvez não agora, mas se não for agora, talvez em um futuro você possa estar se vendo nessa mesma situação. Então vamos então entender um pouquinho melhor sobre essa questão de Zacarias e Isabel. Em primeiro lugar, eu quero aqui meditar, eu quero lembrar os irmãos como é que é a situação das mensagens hoje, como é que é a situação de muitos que hoje pregam o Evangelho. Muitos hoje, irmãos, que pregam o Evangelho, estão pregando o Evangelho de que se eu sou justo, então Deus ele é obrigado a me ouvir. Se eu sou obediente a Deus, então Deus é obrigado a atender os meus pedidos. Se eu sou fiel, então Deus deve ter pressa, Ele deve se apressar em escutar os meus clamores. E meus amados irmãos, esse evangelho que é apresentado, esse falso evangelho, o evangelho onde Deus não é Senhor, quem é Senhor é o homem. Deus na verdade, ele se torna o servo do homem. Deus ele tem que se submeter aos seus caprichos. Deus tem que se submeter ao tempo que você estabelece para Ele. Deus tem que atender tudo que você clamar, tudo que você pedir e do tempo que você aguarda. Meus amados irmãos, isto não é o evangelho bíblico. Mas irmãos, esse evangelho ele tem ganhado uma força tão grande esses dias. Este falso evangelho tem conquistado milhares de corações, se não puder dizer até milhões. Porque ele é um evangelho fácil de conquistar a natureza pecadora. O pecador ele não quer esperar. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e escutou a voz do meu clamor.
O evangelho falso diz: não precisa esperar, peça, Deus vai trazer nessa noite o teu milagre, o tempo da tua espera acaba agora. Que maneira irresponsável, irmãos, de pregar o evangelho. Quem sou eu ou você para chegar no púlpito de uma igreja, olhar para algumas pessoas que estão sentadas nas cadeiras e com autoridade sabe-se lá de onde dizer: o tempo da sua espera acabou hoje? Quem disse isso? E se não tiver acabado? E se na verdade o pregador estiver ali falando apenas para poder massagear o coração do povo, para deixar o povo alegre, para deixar o povo emocionado no culto? Meus irmãos, eu não posso chegar num púlpito e dizer que o tempo da sua espera acabou, sem realmente Deus ter me falado isso. Porque naquele dia o culto vai acabar à noite, e os cristãos vão voltar para suas casas, e o tempo da espera de muitos ainda vai continuar. É irresponsável falar isso, a não ser que Deus especificamente, através do dom de profecia, fale ao pregador, fale ao irmão ou irmã e diga diretamente a alguém particular, individual, que realmente o seu tempo de espera acaba hoje. Mas dizer isso de maneira irresponsável para todos, sendo isto uma mentira. É mentira, muitos não terão o tempo da espera acabado ali, eles ainda vão esperar durante muito tempo, talvez nunca nem sejam ouvidos, porque a palavra fala que o Senhor, Ele apenas há de responder aquilo que agrada o coração dEle, Ele somente responderá aquilo que há de glorificar o nome dEle, e não simplesmente porque eu quero. Meus irmãos, então, olhe para esse casal aqui. Zacarias e Isabel é o casal irrepreensível, justo, mas que até este momento da vida deles, eles não tinham sido ouvidos por Deus. Eles não tinham sido ouvidos. A palavra diz aqui que eles já eram avançados em idade. Então eu posso tirar aqui, em média, que este casal tinha, no mínimo, na cultura dos judeus, mais de 60 anos de idade. Era um casal realmente de idosos. Pastor, afinal de contas, pelo que eles esperavam tanto, qual era o grande sonho da vida deles? Qual era a grande realização da vida deles? Era ter um filho. Era ter um filho, era a bênção de ter um filho. Mas eu quero mostrar na Bíblia para você que, diferentemente da sociedade de hoje, que para muitos filho é um tropeço, para muitos filhos é um cargo, para muitos filhos é ter um peso nas suas vidas, para o povo de Deus, filhos eram uma bênção, são uma bênção. Eu quero então abrir no Salmo 113 com você, para que a gente consiga olhar para o coração de Zacarias e Isabel e perceber o quanto eles valorizavam a questão de terem filhos, porque assim Deus abençoaria. Salmo de número 113, no versículo de número 9. Veja como Deus decreta a alegria e a redenção através de filhos. Diz o Salmo 113, versículo 9. Assim diz a palavra: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Você consegue perceber que a palavra está dizendo que Ele faz com que a mãe seja alegre? A alegria na bênção de ser pai, de ser mãe. Há uma alegria celestial na dádiva de ter filhos. Essa alegria Zacarias e Isabel não tinham. Outro salmo que fala sobre essa bênção é o Salmo 127. Salmo 127, versículo 3. Diz a palavra de Deus assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ou em outra tradução, a sua recompensa. Qual é a recompensa que Deus me dá? É ter filhos. Filhos na visão celestial é uma recompensa na minha própria existência de vida. Meus irmãos, portanto, para hoje não. Hoje para muitos filhos é um tropeço, é um peso, é um embaraço. Mas na visão bíblica era bênção. Na visão bíblica era a própria
prova de que Deus estava abençoando a minha vida e o meu casamento, o fato de eu poder gerar descendentes, o fato de eu poder continuar o meu nome através da história, porque Deus abençoou a minha vida e a vida da minha esposa. Então, você olha para os judeus e você vê que o ponto mais alto da vida de um casal judeu era ter filhos. Era a bênção máxima dentro da família, gerar filhos. Se isso era a bênção máxima, então não ter filhos era o contrário. Era sinal de reprovação de Deus. Era sinal de que talvez Deus haveria esquecido daquele casal. Era sinal de que talvez algo pudesse estar errado. E era por isso, irmãos, que o judeu e a judia se angustiavam em não ter filhos. Clamavam a Deus, como Raquel chegou para Jacó e disse: me dê filhos, senão eu hei de morrer. E Jacó novamente lembra a Raquel: não é o homem que está nesta questão, é Deus que está nessa questão. Por isso ele diz: por acaso sou eu Deus que impediu o fruto do teu ventre? Então, irmãos, a mão de Deus está sobre o ato de gerar filhos, a mão de Deus está sobre o ato de ter filhos, a mão de Deus está sobre o ato de educar filhos. Não há como negar que Deus está no ato da geração de filhos. Agora, há um detalhe importante. Alguém pode dizer assim: mas pastor, se não ter filhos era o contrário da bênção, então havia uma angústia muito grande na vida de Zacarias e Isabel. Porque Zacarias e Isabel, eles não eram um casal desobediente. E aqui está o problema. E aqui está talvez a grande crise de qualquer cristão, de qualquer pessoa que serve a Deus. Eu estou obedecendo a Deus. Eu estou vivendo uma vida de fidelidade a Deus. Eu glorifico a Deus com tudo aquilo que eu faço. Eu espero que Deus, em um ato de amor, responda aquilo que eu mais desejo. Ele conceda aquilo que eu mais estou pedindo dentro do meu coração. E aí, a resposta de Deus é não. Ou então a resposta de Deus é o silêncio. Meus irmãos, isto, ao passar do tempo, pode acabar com o coração de qualquer pessoa. Se o cristão aprender a como enxergar este não de Deus, o silêncio de Deus, a espera da resposta de Deus, o cristão pode desanimar e pode começar a duvidar do amor que Deus sente por ele. É neste ponto onde o diabo mais ataca. Satanás não há de atacar a nós com tentações quando Deus está nos cercando de bênçãos. Não, ele vai nos tentar quando nós pedimos e Deus não responde. É quando nós estamos esperando já dias, meses, anos e ainda a resposta não vem. E parece que nessa hora a voz do tentador e a voz do maligno parece até ser mais alta do que a voz de Deus. É quando Deus não responde, preste atenção nisso, é quando Deus não responde que parece que a voz do diabo se torna mais alta. E Zacarias e Isabel, irmãos, não esperaram 10 anos, não foi 15 anos, não foi 20 anos, foram décadas. Foram décadas esperando a bênção máxima de um casal que era ter filhos. E para um sacerdote, então, aí que a coisa era séria, porque o sacerdote era o que intercedia. Imagine você comigo, se Zacarias era sacerdote, ele tinha o dever de orar pelo povo, de ser conselheiro do povo, de ser instrutor da palavra de Deus para o povo. Então imagina você comigo essa cena. Zacarias, como sacerdote, não tem filhos. Há anos ora a Deus para ter filhos. Mas como ele tem o dever de orar por todos, de repente alguém bate na porta lá da casa de Zacarias e diz: sacerdote, o que é? Sacerdote, eu vim aqui com a minha esposa e já nós casamos, estamos há 2 anos, não temos filhos ainda, mas nós viemos aqui pedir a sua oração e a sua bênção para que a minha esposa possa gerar filhos. Que se coloque no lugar de Zacarias e pergunte assim: meu Deus, como é que eu vou orar para que o outro tenha filhos se nem eu ainda tive?
Zacarias, irmãos, muito provavelmente não deve ter passado nenhuma, nem duas, nem três vezes por essa situação. Ele deve ter passado várias vezes, porque como sacerdote ele precisava orar todos os dias por muitas pessoas. Ele era chamado para aconselhar, ele era chamado para visitar. Então foi mais de uma vez que ele se encontrou nessa situação de pedir a bênção de Deus. Imagine você comigo então, na hipótese de ele orar por alguém e este alguém receber seu filho, a madre daquela mulher se abrir, mas a madre da sua própria esposa não abrir. Eu quero que nós nos coloquemos no lugar de Zacarias e Isabel, para que nós entendamos o seguinte: nós podemos estar obedecendo a Deus sim, nós podemos estar sendo fiéis a Deus sim, e Deus pode estar fechando a boca para nós, Ele pode estar recolhendo a sua mão e não resolvendo nos atender. Deus, Ele tem esse direito, e nós, irmãos, não temos direito de questionar a Deus. Sabe por quê? Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós entregamos cada centímetro da nossa vida na direção dEle. Isto significa que o melhor ou o pior pertence às mãos de Deus. A bênção ou a maldição está nas mãos de Deus. O sim e o não está nas mãos de Deus. O agora ou depois está nas mãos de Deus. Não adianta então questioná-lo. O melhor a fazer então é comportar-se então como eles se comportaram. E aqui está a questão. Enquanto muitos hoje, quando passam muito tempo esperando, o que eles fazem? Eles começam a perder a fé. Quando Deus passa muito tempo sem responder, eles começam a duvidar do amor de Deus. Quando Deus adia a promessa, eles começam a perder o fervor a Deus. Quando não, muitos começam a tentar passar na frente de Deus. E eu quero te mostrar uma passagem bíblica lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 16. Abra aí a Bíblia comigo. Em Gênesis 16. E vamos ver aqui uma informação interessante sobre essa questão de esperar em Deus e acabar querendo se apressar um pouquinho. É lá com Abraão mesmo. Em Gênesis 16, do versículo 1 ao 3. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 16, do 1 ao 3. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Agora preste muita atenção no versículo 3. Ele diz assim: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Olha agora o detalhe. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Pastor, qual é o detalhe aqui mais importante? Depois de 10 anos de espera, Abraão e Sarai resolveram tomar uma atitude à frente de Deus. A promessa era que de Sarai, antes com o nome Sarai ainda seria Sara, era dela que viria o filho da promessa, é dela que Isaac nasceria. Mas depois de 10 anos de espera, eles resolvem tomar a seguinte decisão: talvez o que Deus queira é que nós venhamos a ajudá-lo. Então eu lhe pergunto nessa noite: será que depois de 10 anos de espera, não é a atitude que muitos tomam? Pastor, eu estou orando há 10 anos, mas pastor, eu acho então que eu agora que tenho que tomar alguma coisa, eu tenho que tomar a frente de Deus, porque Deus até agora não fez nada. E se quando você para meditar na história de Abraão, essa atitude de depois de 10 anos resolveu tomar a frente de Deus, criou uma das maiores catástrofes da história da humanidade: a guerra entre muçulmanos e judeus, entre os filhos desta criança Ismael e os filhos de Isaac até o dia de hoje. Essa decisão gerou guerra, decisão, confusão, briga. Meus amados irmãos, então, entenda bem,
Você pode talvez esperar 10 anos e você pode ser tentado por Deus a dizer assim: eu vou tomar uma atitude agora, eu vou passar na frente de Deus. E aqui com a Bíblia a gente aprende: se você ousar passar na frente de Deus, você pode criar uma grande catástrofe para a sua vida. Você pode criar um problema enorme para a sua vida, você resolver passar na frente daquilo que Deus já determinou. Se Deus determinou que não acontecesse, nem você, nem ninguém nesse mundo pode querer alterar o que Deus mandou. E se você quiser alterar, você vai acabar pagando um preço muito caro por isso. Mas tem um outro detalhe que eu queria lembrar à igreja nessa noite. O outro detalhe é o seguinte: além de o filho para o judeu ser um grande sinal de bênção, o filho também tinha uma outra questão. Para o casal, o filho, ter filhos naquela época, era uma questão de sobreviver na velhice. Pastor, explique melhor. Meus irmãos, diferente de muitos de hoje, que, por exemplo, quando alguém enjoou do pai e da mãe, quando ficam idosos, o que as pessoas fazem hoje? Elas levam seus pais para o asilo. Abandonam lá, apenas vão deixar a mensalidade ou pagam no cartão de crédito a mensalidade daquela casa de repouso e talvez nem olhem mais para os pais, a não ser no dia que eles morrerem, para enterrá-los. Essa é a verdade de muitas pessoas por aí. Mas para a cultura dos judeus, o primogênito, principalmente o primogênito, era aquele que era responsável em acolher os pais quando eles chegassem numa idade muito avançada, quando eles não poderiam mais se levantar da cama, quando eles precisariam de ter ajuda para comer, de ajuda para ir ao banheiro, de ajuda para se vestir. Quando eles chegassem nos seus últimos dias, principalmente o primogênito é que deveria cuidar de seus pais. Então, quando Zacarias e Isabel já chegaram na velhice e não tinham filhos, além de perguntarem onde está a bênção de Deus que ainda não nos alcançou, eles tinham ainda uma outra preocupação. A preocupação é essa: quem vai cuidar de nós quando ficarmos velhos demais? Quem vai cuidar de nós? Eles tinham a expectativa também desse filho que cuidaria deles. E, meus amados irmãos, isso levanta um outro ponto. Às vezes a gente deixa de crer na promessa de Deus, a promessa de Deus adia, parece demorada, e também nós temos essas inquietações: mas Senhor, Tu não me respondeu até o dia de hoje, e como é que vai ser meu futuro, Deus? Como é que eu vou fazer daqui para amanhã? Senhor, quem é que vai cuidar de mim nos meus últimos dias? Senhor, como é que esse problema vai ser resolvido se até agora o Senhor nada fez? Então era uma preocupação também física, era também uma preocupação material. E, meus irmãos, Deus, Ele respondeu e acolheu tanto a preocupação espiritual por não ter a bênção de gerar filhos, como a preocupação física de não houver quem cuidasse deles na velhice. Deus, Ele deu o menino João Batista para este casal, aleluia. Ele concedeu logo, foi um profeta para eles poderem educar e cuidar. Demorou, mas quando veio a bênção, ela veio de uma maneira extraordinária e honrada, aleluia, porque pacientemente eles aguardaram. Eu quero entender então, irmãos, aqui o seguinte, preste atenção nisso. A palavra fala que mesmo então, chegando na velhice, demorando para serem atendidos, eles não tinham a expectativa de que quem cuidasse deles no futuro. Em nenhum momento a vida espiritual deles diminuiu. Eu acabei de citar aqui Abraão, que com 10 anos vacilou na fé e resolveu tomar na frente de Deus. E é porque a palavra, irmãos, diz que Abraão é amigo de Deus. Era amigo de Deus, foi colocado como amigo de Deus. Mas, meus irmãos, até aquele que tem a maior fé, em algum momento ele pode vacilar nela. Agora me admira Zacarias e Isabel, porque chegaram na idade avançada e em nenhum momento resolveram passar na frente de Deus, e em nenhum momento diminuíram o padrão da sua vida espiritual. Era a promessa adiando, era a promessa tardando,
Eram as suas orações não sendo ouvidas até aquele determinado momento. Era o desejo do coração deles que ainda não foi atendido, mas sempre mantendo obediência a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Como é que então um casal desse consegue manter uma vida espiritual tão abundante? Como é que eles conseguem manter o padrão, mesmo, irmãos, Deus demorando tanto tempo para poder respondê-los? Irmãos, a resposta é bem clara. A resposta é essa: a minha fé em Deus não está naquilo que Ele vai me dar. A fé em Deus está naquilo que Ele já me deu. Zacarias e Isabel eram um casal que já estavam usufruindo da salvação de Deus, ainda que no molde do Antigo Testamento. Era um casal de justos, a Bíblia fala. Eles eram salvos pela fé na esperança do Messias. Então eu quero que você entenda isso. Hoje muitos têm uma fé mentirosa em Jesus, porque a fé deles se baseia naquilo que sempre Deus ainda vai dar. É o emprego que Ele vai me dar, é o casamento que Ele vai me dar, é a casa que Ele vai me dar, é sempre naquilo que Ele vai me dar no futuro. E essa espera ansiosa, sempre pelo que Ele vai me dar, faz com que muitas pessoas não tenham uma fé de verdade em Deus, não sejam obedientes ao Senhor. Agora veja o raciocínio de Zacarias e Isabel. Eles são fiéis a Deus por aquilo que eles já são em Deus, por aquilo que Deus já é. Aleluia. Deus já salvou. Então é essa fidelidade que eles têm. Então por isso eles são irrepreensíveis. Eu quero ler aqui uma última passagem lá no livro de Josué. Eu quero citar um outro exemplo de como uma pessoa pode ainda passar décadas esperando pela promessa de Deus, mas isso não é motivo para nós diminuirmos o nosso padrão de obediência ao Senhor. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículos 10 e 11. Louvado seja Deus. Josué capítulo 14, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para poder entrar. Aleluia! Essa passagem fala então de Josué, de Caleb, que passou 45 anos esperando para entrar na terra de Canaã. Você sabe por que para Caleb a terra de Canaã se tornou mais especial do que para aquela geração de pessoas ali da idade mais nova do que ele? Porque ele e Josué foram os únicos dois que permaneceram vivos da geração daqueles que saíram lá do Egito. Então entenda uma coisa: você ser o único de uma geração, além de Josué, o único que ficou observando 10, 15, 20, 30, 35, 45 anos se passarem para ser aquele digno de entrar e possuir a terra que Deus deu. Isto é a maior das honras que Deus poderia conceder a alguém. Então você consegue ver 45 anos esperando, e olha o ânimo com que ele fala: como era a minha força 45 anos atrás, assim é hoje, para eu poder tomar posse da terra que o Senhor Deus me prometeu. Meus irmãos, pelo amor de Deus, eu fico pensando, a pessoa espera 2 anos para Deus responder alguma coisa, a pessoa está vacilando na fé. Ela já quer se desviar, ela já quer dizer que Deus não ama ela. Nós olhamos para a palavra, a Bíblia é o livro dos pacientes. A Bíblia não é o livro dos apressados, a Bíblia é o livro dos pacientes.
E quando alguém resolve se apressar na Bíblia Sagrada, essa pessoa paga um preço muito alto e ela acaba esperando mais do que precisava. Por isso Zacarias e Isabel, irmãos, como Josué, não diminuiu um tio, não diminuiu 1 centímetro da sua obediência a Deus, porque eles obedeciam a Deus pelo que Ele era na vida deles. Irmãos, esse é o padrão da igreja. Zacarias e Isabel hoje, irmãos, é um tapa na cara de muito crente falso por aí. É um tapa na cara de muita pregação mentirosa por aí. Da pregação do aqui, do agora e do hoje. Quando Deus diz que não é nem aqui, nem agora, nem hoje. É só na vontade dEle e no tempo dEle. Como diz Eclesiastes, irmãos, no capítulo 3... há tempo determinado para tudo debaixo desse sol. E não é determinado pelo acaso não, porque o acaso não é uma pessoa. É determinado pela mão poderosa do Deus que domina céus e terra. Jesus, ele falou: se acalmem, se aquietem, até todos os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Nenhuma folha de uma árvore cai no chão, e nenhum passarinho do céu cai, se não for pela permissão deste nosso Deus. Um Deus que tem um controle absoluto sobre todas as coisas, até sobre uma folha que cai no chão agora. É o Deus que toma de conta de nossas vidas, e é o Deus que determina se eu vou esperar 1 ano, se eu vou esperar 10, ou se eu vou esperar 50. É o Deus que diz qual é o melhor momento da minha vida para receber a resposta de Deus. É Ele. É somente Ele. Então que Zacarias e Isabel, irmão, sejam um exemplo para nós. Nesse comportamento, não diminua. Não diminua sua fervor, não diminua sua sinceridade, não diminua sua obediência. Os anos estão passando, os cabelos estão ficando brancos, as rugas estão aparecendo no rosto, você já está ficando cansado, os joelhos já estão começando a ficar fracos, mas você não vai deixar de acreditar e de ser fiel ao Deus que lhe salvou. Mas Ele já prometeu há tanto tempo, 45 anos se passaram, dizia Caleb, mas a minha força ainda é a mesma, porque eu estou crendo neste Deus, é nele que eu espero. Eu não espero na minha força, nem na minha idade, nem no tempo, eu espero nele. Aleluia. Que esta mensagem seja guardada no teu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a palavra dessa noite possa edificar o coração de todos aqueles que a escutaram. Oh meu Deus, talvez haja alguém que está esperando há tempo por muitas coisas, pedindo há muito tempo por algo, e ainda o diabo tem levantado pensamentos para se duvidar do teu amor. Mas nós estamos aqui pela tua palavra nessa noite, mais uma vez sendo alimentados, fortalecidos. E em nome de Jesus, nós acreditamos que o tempo é do Senhor e que o Senhor responderá no momento oportuno. Onde o Senhor for mais glorificado, é nesse lugar onde nós desejamos estar. Por isso, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dá uma semana ainda abençoada na tua presença, ó Deus, e perdoa a nossa impaciência, perdoa a nossa ansiosidade, perdoa, Senhor, muitas vezes a fraqueza de coração, e segura na nossa mão para não pecarmos contra Ti, segura na nossa mão para não vacilarmos na fé. Assim pedimos ao Senhor, e nesta noite te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus.